Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Flávio Lemos e esse aqui é mais um Onde Investir, agora em fevereiro de 2022. Espero que todos tenham um feliz ano novo com muita saúde. O destino do investidor é determinado pelo seu estômago e não pelo seu cérebro. Essa frase é de Peter Lynch e é com ela que eu começo o nosso vídeo de hoje. Durante as minhas férias, eu saí para pescar um dia com os meus filhos. Aí eu fui, peguei o anzol, caniço, molinete, montei aquele negócio todo, botei isca no anzol, joguei a linha e falei, agora é com vocês. Afinal, dê ao homem um peixe e ele se alimentará por um dia. Ensine um homem a pescar e ele se alimentará por toda a vida. Eu disse homem aqui, mas pode ser LGBTQI, mais o que vocês quiserem. E é justamente isso que eu tento fazer aqui nos meus vídeos, nas minhas cartas, dar conteúdo e insights para vocês pescarem no mercado financeiro os melhores peixes de acordo com os objetivos e perfis de risco de cada um. Muitos surdos achavam loucos pessoas dançando ouvindo música. Frase louca, né? Muito bem. Há mais de 250 anos atrás, nascia na cidade de Bonn, na Alemanha, um dos maiores nomes da história da música de todos os tempos, Ludwig van Beethoven. E ele não só revolucionou a música clássica, como também deixou um legado que até hoje influencia compositores dos mais diversos estilos musicais. Ainda muito jovem, assumiu um importante papel no sustento da sua família. Aos 26 anos, Beethoven começou a perder a audição. Aos 44, presenciou a música de sua vida ser substituída pelo silêncio. Mas isso não o impediu de compor algumas de suas obras mais famosas e, no final de sua vida, sem poder ouvir nenhuma nota musical, compôs uma das suas maiores obras, a Sinfonia número 9. O último movimento da sinfonia, chamado de Ode à Alegria, embala momentos vitoriosos em esportes e até do meu casamento. No site do blog vocês podem escutar a música tocada pela Filarmônica de Berlim. Bem, o compositor Beethoven honrou durante toda a sua vida uma frase de sua mãe, Maria Madalena: sem sofrimento não há luta, sem luta não há vitória, e sem vitória não há coroa. A vida de Beethoven retrata a vitória sobre a adversidade e é um ótimo retrato do que vivemos enfrentando e vencendo nos últimos tempos. Desenvolvemos várias vacinas ao mesmo tempo e em tempo recorde. Além disso, passamos a trabalhar de forma híbrida e a consumir muito mais pelo comércio eletrônico. E isso trouxe enormes ganhos de produtividade, frutos que deixarão o mundo ainda mais eficiente. A coisa mais otimista que um ativo pode fazer é o quê? Bem, o mercado dos Estados Unidos está no topo. Topos são um processo, não um evento único. Agora, e o mercado brasileiro? Ele está no fundo? Os fundos também são um processo, e não um único evento. Os mercados simplesmente não jogam uma moedinha para cima para ver se vai dar cara ou vai dar coroa, se vai subir ou se vai cair, e aí decide o que vai fazer. Antes, normalmente, os mercados nos mostram alguns sinais, e onde há fumaça, pode haver fogo. E é aí que entra a famosa análise técnica, ou como preferir, a análise gráfica. E aí, a análise técnica nunca erra? Ela é perfeita? Não, óbvio que não. Há algo perfeito? Poxa, mas se a análise técnica não olha apenas para as informações do passado? Sim, mas se você puder me enviar algumas informações do futuro, eu vou ficar muito feliz. Tá? Quem vai ganhar a Copa, quem vai ganhar, se o Vasco vai subir da segunda divisão, né? Se vai ter carnaval no ano que vem, eu vou ficar feliz em dar uma olhada nas informações do futuro. Veja bem, ao fazer análise fundamentalista, usando técnicas de valuation, fazemos uma estimativa dos fluxos de caixa futuros da empresa e trazemos ao valor presente uma taxa conhecida como custo médio ponderado de capital. Ela, de forma alguma, é inútil, mas olhando somente uma análise, certamente os melhores gestores precisam ter muito sangue frio e estômago para aguentar as oscilações negativas. O dia a dia dos mercados não se trata apenas de ganhos das empresas. Não se trata do Fed e dos bancos centrais. Se trata da oferta e da demanda. Se houver mais demanda por uma ação do que
a oferta, o preço irá subir. Os preços de mercado mostram uma tendência. Nós sabemos disso com certeza. É apenas aritmética básica. Uma coisa que a gente pode ter certeza, mesmo que você nunca viu o gráfico, é só olhar o preço da gasolina, por exemplo. Se você quiser, plota aí na sua mente ou dá uma olhada no blog. Você vai ver que a gasolina subiu pra caramba. Já estamos chegando a quase R$8, começando aí de R$5 há pouco tempo atrás. Você vai ver que é uma tendência de alta clara. Sabemos que os retornos do mercado não são normalmente distribuídos. Não é aquela coisa certinha. E é por isso que a análise técnica funciona. Estamos identificando essas tendências. Em suma, a análise gráfica não nos dá todas as respostas, mas com certeza ajuda muito a fazer as perguntas certas. Pensa nisso. Vejamos agora o cenário para 2022. 2021 foi um enorme campo minado. E ao contrário de anos recentes, mesmo aqueles com choques relevantes e agudos, como 2020. Para 2022, não antecipamos um ambiente menos complexo nos mercados financeiros. O bagulho vai ferver esse ano também. Há uma gama bastante ampla de cenários possíveis, tanto para a economia global quanto para a economia brasileira. O Fed reforçou a sinalização de aumento nos juros em março. Após a reunião de política monetária realizada agora no fim de janeiro, o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que o Banco Central está pronto para aumentar as taxas em sua reunião de março e pode aumentá-las mais rapidamente do que em outros ciclos da última década. O cenário prospectivo para este ano continua desafiador, com expectativas de desaceleração brusca do crescimento mundial, manutenção de juros reais altos, a fim de trazer a inflação de volta para as metas dos bancos centrais e incertezas de relação à política econômica do próximo governo brasileiro. Agora, sobre a Bolsa Brasileira. Entre 2000 e 2021, o investidor em ações no Brasil assistiu a 5 quedas acentuadas. Primeiro, a eleição do Lula, a crise do subprime americano, a crise fiscal da Dilma, pandemia do Covid e a crise atual. 4 delas se provaram como ótimas oportunidades de investir em companhias de qualidade e gerar retornos extraordinários. Acreditamos estar diante de mais de um desses eventos. Como consequência da forte correção de preços, observamos boas oportunidades de investimento, por vezes camufladas através de valuations de curto prazo aparentemente demandantes. As expectativas de crescimento revelam nos próximos trimestres patamares de precificação comparáveis aos de momento de maior estresse macroeconômico do país. Na nossa visão, os ativos brasileiros hoje precificam muitas notícias negativas. Temos um dos mercados mais fracos do mundo em 2021 e uma das moedas de pior desempenho também, apesar do país ser um dos maiores beneficiários dos preços elevados das commodities. Com a postura mais firme do Banco Central em relação à inflação, esperamos que o real se estabilize. Além disso, o mercado de ações brasileiro continua barato, independente do ponto de vista. Pode ser comparado ao histórico em relação aos mercados emergentes e globais, em relação às taxas de juros ou analisando cada um dos setores da bolsa, entre outros motivos. A bolsa brasileira parece barata em relação aos pares emergentes e em termos de valores absolutos de valuation histórico. Dá uma olhada lá no blog, você vai ver o comparativo com os outros mercados emergentes, para você dar uma olhada. E no histórico de preço-lucro ao longo dos anos. No meu livro, Análise Técnica dos Mercados Financeiros, e também no perfil do Twitter, @TraderBrasil, falamos sobre a psicologia das ondas de Elliott. Falo de ondas de alta e de ondas de baixa. A primeira onda, a onda 1, a onda número 1, de alta, é raramente óbvia no começo. Quando a primeira onda de um novo mercado de alta começa, quase todas as notícias fundamentalistas são negativas. A tendência anterior é considerada fortemente em vigor. Analistas fundamentais continuam a revisar para baixo suas estimativas de lucros e a economia provavelmente não parece forte. Pesquisas de sentimento e expectativas estão pessimistas e baixistas e a volatilidade implícita das opções está muito alta. O volume pode aumentar um pouco nas subidas de preço, mas não o suficiente para alertar muitos analistas técnicos. A teoria, sem a prática, não faz sentido, pois não resultará em nada. Fazendo um exercício então de aplicar a teoria na prática,
que vocês acham, dando uma olhada lá no blog, o gráfico aqui do Bovespa, futuro contínuo, uma contagem de baixa de 5 ondas e agora, quem sabe, pode ser o início de uma onda de alta. Dá uma olhada lá no blog, você vai ver o gráfico. Seria isso uma nova onda número 1? Essa pergunta só o tempo dirá. Então, por tudo que eu falei aqui, depois de 5 meses seguidos de queda em 2021, a Bolsa Brasileira, e contrariando a expectativa com a maioria das notícias negativas e de muitos analistas, o Ibovespa foi o melhor investimento do mês de janeiro de 2022, onde até as bolsas americanas despencaram, além das criptomoedas. Isso é uma coisa muito importante. Nem tudo sobe ou cai indefinidamente. O mercado é dinâmico. Nem tudo que subiu vai continuar subindo, nem tudo que caiu vai continuar caindo. Flávio, o que você acha da renda fixa? A diversificação continua a regra do jogo nos investimentos em 2022. E a renda fixa continuará uma excelente e importante opção para a composição da carteira. Com o nível atual da taxa básica de juros, a Selic, a expectativa de juros nominais superiores a 10% já no início de 2022, a gente mantém um otimismo em relação ao retorno oferecido pela renda fixa, principalmente na parcela dos pós-fixados, com baixa volatilidade e um momento que será de grandes incertezas no país. A renda fixa continua com uma concorrência grande, quase desleal para todos os outros ativos. Não é à toa que os fundos de renda fixa captaram muito nos últimos meses e inclusive no mês de janeiro, muito mais do que todos os outros tipos. Os ativos pós-fixados irão capturar a alta da Selic esperada nos próximos meses e mesmo que os juros voltem a cair, ainda assim devem continuar em patamar elevado. Títulos atrelados à inflação, ao IPCA, também poderiam se beneficiar, ainda que em menor magnitude, dessa eventual melhora no cenário fiscal, além de serem boa alternativa para a proteção contra a inflação para quem mantiver o título até o vencimento. Existem vários títulos e você tem que consultar o seu banco, a sua corretora, o seu agente, quais seriam os mais indicados para você. Então esses títulos são inclusive uma boa alternativa para investidores que buscam títulos com vencimentos mais longos e é uma forma de garantir que seus rendimentos vão sempre na direção certa, ou seja, acima dos aumentos dos preços, acima do aumento de preço gerado pela inflação. Então você está tendo ganhos reais acima da inflação. Em relação aos prazos, dado o cenário atual e esperado para a economia nos próximos anos, aconselhamos muita cautela. Para os pré-fixados, prazos curtíssimos, aí, 1 a 2 anos, trazem maior segurança do que horizontes mais longos, mas carregando bons retornos. Além disso, em caso de redução na percepção de risco do país, tendem a valorizar antes do vencimento, o que pode representar uma possibilidade de ganho, mas obviamente isso não é garantido. Os fundos que possuem ativos de crédito privado devem também continuar a ter um cenário positivo de retornos, talvez com menor intensidade após um período de fechamento dos spreads, das diferenças entre os diversos títulos. Agora, importante, no final de janeiro, aconteceu uma coisa muito importante e grave para os fundos imobiliários. No fim de janeiro, a CVM publicou uma decisão sobre um dos fundos mais populares, que é o Maxi Renda, MXRF11, que é o maior fundo imobiliário do mercado em número de cotistas, vedando a distribuição de rendimento aos cotistas com cálculos baseados em regime de caixa, mesmo quando excedam os valores reconhecidos no lucro do exercício. Muito bem. Perante esse cenário, é esperada uma maior volatilidade no mercado de fundos imobiliários nos próximos dias e meses. No entanto, ainda não há um posicionamento definitivo sobre o assunto. É esperado que alguns segmentos sejam mais impactados. Por exemplo, os fundos de fundos, já que atualmente apresentam os maiores descontos, portanto não têm lucro contábil, ou seja, não poderiam mais distribuir dividendos. A mesma lógica se aplica aos fundos de tijolos, principalmente os segmentos de laje e shopping, e em menor proporção no segmento de logística, que recentemente tiveram reavaliações positivas. Já os segmentos que, na nossa visão, seriam menos impactados são os fundos de recebíveis e os fiagros atuais, já que a maior parte deles já distribui em regime de competência e como suas correções
são basicamente mensais, podem ter uma dinâmica de menores incertezas perante esse cenário. A decisão da CVM pode eventualmente refletir em todo o mercado, o que, em nossa visão, seria algo muito prejudicial para a classe dos fundos imobiliários. Caso realmente seja definitiva a decisão, que os fundos não poderiam mais distribuir rendimentos no caso de caixa negativo, o momento requer cautela do investidor e também é prudente aguardar um posicionamento da própria CVM após recurso por parte dos gestores. Então, se você não tem fundo imobiliário, ainda não é a hora de adiantar. Cautela. Bem, se você quiser saber mais, nos procure. Qualquer auxílio, fala comigo. Comenta no chat. Se você gostou, curte aí. E até a próxima. E bons investimentos, meu amigo.